Ok, pessoal, então dando continuidade, né, vamos agora para o nosso segundo vídeo, né, fazendo a sequência, né, da apresentação dos objetivos atrelados às atividades que vocês vão fazer, tá certo? Então agora nós vamos mais objetivamente, mais rápido. O primeiro vídeo foi mais demorado por conta da necessidade de explicar para vocês as motivações desse tipo de trabalho, ok? Então agora a gente já vai mais objetivamente, né? Lembrando sempre que qualquer dificuldade, qualquer mal entendimento, né, de alguma coisa que eu tenha falado e vocês não consigam encontrar na minha apostila, no meu material, vocês fiquem à vontade para se comunicar comigo através desse e-mail, fred@sauer.com.br, ok? Bom, então, no contexto ainda da 27005, nós temos as opções de tratamento de risco, né? E essa é uma parte um pouco diferente do que a grande maioria de vocês certamente conhece, porque a gestão de risco é algo que já existe há mais tempo do que a gestão de risco na segurança da informação. A 27005 é especificamente de riscos, de gestão de riscos em segurança da informação. Então, claro, tem muita influência da 31000 e tudo, mas, por exemplo, o entendimento da aceitação do risco é bem diferente. Fica bem claro na 27005 que a decisão de aceitar um risco visível e impactante é exclusivamente da governança corporativa, do conselho executivo da empresa. Não pode ser uma decisão técnica, uma decisão de nível operacional. Tá ok? Bom, então nós temos quatro estratégias de tratamento de risco. A primeira é a modificação, que pode ser aumentar ou reduzir o risco, não eliminar totalmente, mas colocar barreiras, colocar controles de forma a reduzir a probabilidade da ocorrência daquele incidente. A retenção do risco, que é uma estratégia que você usa quando os riscos já estão adequadamente tratados, ou seja, já existem controles na empresa disponíveis, controles funcionais, e a única coisa então, que nós precisamos garantir é que eles funcionem quando forem necessários. Então, a retenção do risco, por exemplo, é a implementação de um plano de auditorias, testes programados, testes de penetração, talvez alguns tipos de testes também com a cultura corporativa, É muito comum as empresas adotarem algumas estratégias, como, por exemplo, lançar phishing dentro da própria empresa para coletar indicadores, coletar insumos para o desenvolvimento de indicadores de cultura corporativa, certo? Então, a retenção do risco é basicamente uma estratégia para você garantir que os controles já existentes, muito provavelmente de modificação de risco, continue existindo, mas é uma estratégia diferente, feita por outro grupo de pessoas. A ação de evitar o risco, isso aí é um problema grave que nós temos nas normas da ISO, traduções feitas de uma forma não correspondente em português ao que efetivamente significa para nós. Então, na realidade, a ação de evitar o risco é uma ação de eliminar, uma ação de eliminação. Então, quando você resolve adotar a ação de evitar o risco, é porque os impactos eles são insuportáveis para a empresa, e a empresa não tem como modificar, ou seja, seria caríssimo também tratar o risco. Então, como é que se faz nesse tipo de situação? Você elimina o risco eliminando as vulnerabilidades, eliminando basicamente características do processo que permitem a ocorrência de incidente de segurança. Um exemplo, eu até coloco esse exemplo lá na apostila, um exemplo típico é quando você, por exemplo, tem um negócio que é assaltado 3 vezes por semana. Já tem um assalto da manhã, da tarde e da noite, certo? E você já tentou de tudo, já tentou negociar com as corporações de segurança e tudo mais, e não conseguiu, você fecha aquele negócio e abre outro. Você está eliminando um risco, eventualmente criando novos riscos. Mas é uma maneira de você efetivamente tratar o risco. Outro exemplo também coloco na apostila é o exemplo da Caixa Econômica Federal com o pagamento de prêmios muito altos. A Caixa teve uma fraude de 77 milhões na Mega Sena, no município de Tocantinópolis, e foi um prejuízo absurdo. A Caixa Econômica teve um prejuízo de mais de 70 milhões.
Naturalmente, devia ter seguro por trás disso, mas foi um prejuízo grande e várias soluções foram apresentadas, como, por exemplo, uma equipe de auditoria para ir nas localidades e tal, e o custo disso era impraticável. Então, a Caixa Econômica mudou a sistemática de pagamento dos prêmios, então, prêmios de determinados valores muito altos, precisam ser resgatados na Agência Central de Loterias da Caixa, que fica aqui no Rio de Janeiro. Certo? Então, a Caixa optou por mudar, modificar a partir de um determinado sorteio, a partir de um determinado prêmio, as regras foram modificadas, o contrato foi modificado, a grande maioria das pessoas nem sabe isso, mas dependendo do valor que for ganho, né, são outras opções, não mais o saque na agência de uma localidade como Tocantinópolis. Nada contra, mas aconteceu o impacto, né? E o compartilhamento do risco, que é uma estratégia quando você terceiriza a atividade de gestão ou de controle, certo? Importante, muito importante nessa modalidade, nessa estratégia, é que você apenas transfere a operação. O ônus da imagem, branding, né, as multas e tudo mais que eventualmente possa vir a acontecer decorrente do incidente, continua sendo da empresa. Mas, naturalmente, se você confia na empresa, a empresa tem capacitação maior do que a sua para fazer a gestão, né? Isso tem sido muito discutido, por exemplo, na função de DPO para LGPD. Muitas empresas estão optando por terceirizar, por contratar consultorias para poder fazer todo o tratamento de dados, todo o controle de dados e, inclusive, o representante da empresa, né? Claro, o representante formal, apenas para responder, né, por uma ocorrência. Naturalmente, todo o ônus financeiro e tudo mais continuaria sendo da empresa. Ok? Bom, então, dando agora uma aprofundada em cada um desses, a modificação do risco, conforme eu já adiantei, pode ser a inclusão de controles, a exclusão de controles ou apenas a alteração que você vai fazer vai ser alterar o nível do risco, talvez a probabilidade de ocorrência, né? Não vai mexer com os efeitos impactantes, mas vai mexer com a probabilidade de ocorrência, certo? E conforme eu havia dito a vocês, a estratégia que eu adotei, né, naturalmente não foi proposta por mim, foi por outro pesquisador da área, é exatamente a estratégia dos 6Ds, né, que você coloca barreiras, né, que são crescentes e complementares. Então, desencorajar é basicamente você anunciar que tem um controle, você estatisticamente é provado que, isso eu tenho na apostila lá, que grande parte das ameaças se sente desmotivada percebendo que pode vir a ser pega. É a história das câmeras falsas, né, avisos e tudo mais. Dificultar seria você limitar as possibilidades da ameaça, né? Se você tem, por exemplo, várias interfaces através das quais você pode receber requisições para o teu servidor web, o teu servidor de banco de dados, você concentrar aquilo tudo no teu perímetro, colocar um firewall, bloquear qualquer outro tipo de acesso a ele, exceto de um determinado IP, por exemplo, uma interface interna de um firewall bem configurado, ele pode servir como proxy, receber as requisições, tratar e depois repassar apenas aquelas que são pertinentes. A gente vai falar bastante nisso no módulo síncrono. Na parte de cybercrimes eu vou entrar mais na parte técnica, né, da segurança da informação. Discriminar é importantíssimo, né? É a estratégia onde você diz quem pode e quem não pode. E, além disso, diz o que pode e o que não pode. Esse é um trabalho hercúleo, a maior parte do trabalho, né, de gestão de risco que você tem, porque a grande maioria das empresas não faz esse trabalho de definição de papéis e responsabilidades para personagens dentro da empresa, né? Quer dizer, a gente normalmente cria isso para atores, pessoas que vão desempenhar papéis. Então, na realidade, o importante é que a empresa desenvolvesse, né, uma cultura de ter atrelados às suas funções dentro da empresa as atividades, e aí facilitaria demais todo esse trabalho de discriminar. Detectar é dependente da barreira anterior, ou seja, em função do que eu discriminei, eu posso, a partir dessa barreira, detectar acessos indevidos e, eventualmente, apenas dar um alarme, né? Enfim, jogar aquilo num monitoramento, enfim, alguma coisa desse tipo. A próxima barreira já é mais agressiva, que é a de deter, ou seja, com base no que foi discriminado e no que foi
detectado, efetivamente bloquear o acesso. Essa é uma barreira extremamente controversa por conta da grande ocorrência de falso positivo. Ou seja, você identifica um acesso legítimo como potencialmente perigoso e barra. E aí, por conta disso, você pode perder negócio, pode perder transações, enfim. Isso aí a gente vê acontecer bastante em aplicações que não são desenvolvidas usando frameworks adequados para embutir a segurança dentro da análise, né, do sistema propriamente dito. E a última barreira dos 6Ds, na verdade, não é uma barreira, né? Ela vai nos permitir praticar as lições aprendidas. Então, o que seria diagnosticar? Garantir que o sistema tenha recursos para poder capturar informações do ataque, né, armazenar essas informações, colocar em local seguro, porque a primeira coisa que um hacker, por exemplo, né, um hacker faz quando ele consegue invadir um sistema e fazer algumas coisas, é apagar os seus rastros. Então, a gente precisa garantir que esses rastros ainda estejam disponíveis para poder identificar por onde a ameaça conseguiu ser bem sucedida e corrigir esses problemas, ok? Bom, a retenção, conforme eu falei, eu tenho controles que já me satisfazem, então basicamente o que eu preciso fazer é apenas garantir que eles continuem funcionando. A ação de evitar o risco, que na realidade é de eliminar, ela só é adotada quando o custo de se tratar ele através da mitigação, né, por exemplo, que seria a modificação do risco, né, ele é inexequível, né? E aí o que você faz é pegar todo aquele processo, colocar de lado e desenvolver um novo processo, naturalmente com novos atores, com novos personagens, enfim, e que com toda a correção, que foi basicamente o que eu expliquei, como a Caixa Econômica fez para cumprir a missão corporativa que era pagar o prêmio, né? Só que agora o processo é completamente diferente, exatamente para eliminar a possibilidade que em localidades mais distantes, onde você não tem a possibilidade de mandar um auditor, né, não se pague mais um prêmio por um bilhete falso. Ok? E o compartilhamento é a estratégia onde eu terceirizo, eu repasso a atividade para uma entidade que tem reconhecidamente mais capacitação do que a minha própria empresa para poder lidar com os impactos, com os riscos, perdão, né? E aí, naturalmente, a gente terceiriza essa atividade, lembrando sempre que isso pode criar novos riscos, claro, nós estamos num outro contexto, numa outra empresa, com outra cultura de segurança, e todas as questões legais continuam ainda pertencentes à empresa contratante, certo? A ISO 27001, como eu falei no primeiro vídeo, é a base normativa mais usada no mundo todo. Existem várias certificações, existem vários frameworks não, né? Na verdade é um framework, né? Mas existe todo um trabalho feito por várias consultorias, por vários profissionais da área que desenvolveram modelos, formulários, enfim, existe uma base gigantesca de material para a adoção da 27001. E as grandes empresas com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar, farmacêuticas, empresas do serviço público, né, empresas do ramo de energia, já trabalhei com 2 grandes empresas, né, empresas de petróleo e tudo mais, é ISO 27001. Basicamente, a ISO é o que nós utilizamos, né? E o grande diferencial dessa norma, apesar de ser uma norma que surgiu lá na década de 90, né, para nós, ela já propunha que as soluções de segurança elas fossem alinhadas com as métricas da governança corporativa. Eu, por exemplo, tinha um problema muito grave na minha consultoria, que era de adotar um framework de maturidade, ou seja, de avaliação do grau de maturidade dos meus controles em TI. Até que surgiu a versão 5 do COBIT, fabulosa, tirei a certificação, foi uma das primeiras turmas logo, tirei a certificação, estou muito satisfeito, tenho usado o COBIT 5 como ferramenta para avaliar o grau de maturidade dos controles de TI. Então, é uma dica aí para quem pretende trabalhar com isso. Tá ok? E a 27001, ela é focada na tríade da segurança da informação. Nós vamos falar sobre isso também no módulo de cybercrimes, né, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação, certo? Que naturalmente são dependentes de outras
qualidade da informação, como, por exemplo, a autenticidade, o não repúdio, a confiabilidade, né? E outros aspectos da informação que naturalmente são utilizados para atingir determinados objetivos. Vamos entrar bastante nisso no módulo de cybercrimes, que é o nosso módulo 5. Esse daí é o desenho da 27001. Né? A 27001 é uma norma pequena, norma que tem um pouco mais de 30 páginas, né? E se a gente resumir as 30 páginas da 27001, nós vamos ter esse fluxo aí. Tá? Então, esse fluxo ele culmina, né, com um PDCA, como vocês podem ver bem no centro da figura, né, um ciclo onde eu vou faço uma revisão, né, de compliance da norma da 27001, identifico desvios, corrijo esses desvios e mantenho o meu ciclo vivo. Né? Eu não concordo com o ciclo de Deming tradicional, o PDCA de Deming, porque ele sugere, claro, isso é lógico que qualquer um pode dizer, não, mas isso é uma questão interpretativa, né? Mas a gente que trabalha com engenharia há muito tempo, trabalha com qualidade, sabe que o PDCA ele foi feito para quê? Você tem um determinado produto para desenvolver. E aí o que você faz? Você planeja esse produto, né? Você implementa esse produto, você monitora o retorno do teu cliente, do teu consumidor, né? Daquele produto que foi desenvolvido e você atua no sentido de melhorar o produto para que ele atenda mais e melhor ao teu cliente. Então, a gestão da segurança da informação, até pela cultura reativa, né, que já está entranhada dentro das nossas corporações, ela precisa ser tratada de forma diferente. Então, eu proponho, eu apresento esse ciclo, né, onde a gente não começa pelo planejamento. A gente começa pelo monitoramento do ambiente permanente o tempo todo, tem que ser uma equipe o tempo todo. Essa equipe pode ser equipe de resposta a incidente, já temos experiências muito bem-sucedidas usando a equipe de resposta a incidente para esse monitoramento proativo, que é influenciado pelos controles já existentes, como vocês podem ver na figura, e pelas soluções de continuidade já existentes. Né? Então, são essas setinhas vermelhas que vocês estão vendo à esquerda da figura. Né? E aí, o que acontece? Esse monitoramento, inevitavelmente, ele vai me permitir monitorar a ocorrência de eventos de segurança. Por exemplo, tentativas de digitação de senha incorreta, tentativas de acesso a portas que estão bloqueadas por razões óbvias, né, para evitar invasões e tudo mais. Enfim, uma série de coisas podem ser percebidas. E aí, essa percepção, ela, para nós, é um risco, né, na medida em que nós não tenhamos controles satisfatoriamente bem elaborados para que eu possa evitar impactos que comprometam as métricas da governança corporativa. Então, aí eu faço a análise, né, que é o ACT, no ciclo PDCA, né, e aí sim, após essa análise, é que eu vou para o plan, para planejar novas soluções, como vocês estão vendo aqui nessa setinha, soluções, mudanças no sistema de gestão de segurança da informação, né, que eu vou modificar controles já existentes ou introduzir controles ainda não existentes e, dependendo do tamanho do risco, vamos falar isso lá no quinto vídeo, né, soluções de continuidade que eventualmente possam evitar a continuidade de um impacto decorrente desse incidente que foi percebido. E só depois de todo esse trabalho de análise, todo esse trabalho de estudo com base no que nós já temos de controles, é que eu entro no DO, na implementação do controle. A gente vai falar sobre isso mais adiante e a importância disso para a criação de cultura corporativa. De uma maneira geral, os controles eles são implementados de sopetão, eles são introduzidos dentro da empresa, sem serem apresentados para os colaboradores, sem explicação do porquê que a empresa precisa ter aquele controle. Então, inevitavelmente, precisamos mudar essa estratégia, porque a cumplicidade do ser humano, a gente chama isso de envolvimento, a cumplicidade do ser humano, ela é prévia ao comprometimento. A gente só vai conseguir ter um colaborador comprometido com a gestão da segurança se ele entender a razão pela qual os controles são absolutamente necessários. Ok? Bom, então agora nós vamos fazer a atividade 2, né? Vocês vão lá para o Moodle,
e vocês vão verificar para cada situação que eu coloquei ali, dentro do nosso estudo de caso, né, que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle também, né, se a estratégia que eu apontei como solução é uma estratégia de modificação, uma estratégia de retenção, uma estratégia de eliminação de risco, ação de evitar o risco, ou uma estratégia de compartilhamento. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Então, eu aguardo vocês no nosso terceiro vídeo, né, onde a gente vai andar mais um passo dentro desse framework de segurança. Ok, pessoal? Grande abraço e até lá.